se tem uma pessoa que defende com unhas e dentes a educação à distância, essa pessoa sou eu. Mas a educação à distância é uma coisa que vem do educando, da criança, do adulto, de pensar, olha, eu tenho condição de aprender à distância e por isso eu vou estudar à distância. É o que aconteceu comigo. Mas nem sempre foi assim. Eu fiz obviamente, fundamental, eu fiz, obviamente, o ensino, eu fiz todo o ciclo básico numa escola regular. Eu preciso admitir que, olha, chega um momento em que determinadas pessoas não conseguem ir no mesmo ritmo das outras, seja porque você vai mais rápido, seja porque você vai mais devagar. Então, às vezes é interessante o ensino à distância, é interessante como complementação, é uma coisa fantástica como complementação. Imagina que você, é uma dica que eu dei inclusive para o filho do Léo. Eu falei, olha, você está fazendo jornalismo, aproveita o tempo que você está fazendo jornalismo, que é uma coisa que você ama, mas para você ter muito subsídio para falar durante o momento que você estiver trabalhando como jornalista, faça também um outro curso à distância. Olha uma área que você gosta. Você quer ser jornalista da área de economia? Faça seu curso presencial de jornalismo e faça um curso à distância de economia simultâneo, porque aí você está criando subsídios para você se tornar um grande comunicador. Agora, a experiência humana que uma escola oferece é uma coisa que nenhum curso à distância vai, obviamente, substituir. Todos os cursos que eu fiz à distância são cursos que eu não vou dizer que a escola foi substituída. Não, a minha experiência substituiu a necessidade do convívio escolar. O que é bem diferente de imaginar que é possível você pegar uma criança, deixar aquela criança sempre dentro de casa e aquela criança só vai sair de casa para procurar um emprego depois de ter feito todo o ciclo básico em ensino à distância. Isso não é possível. Por quê? É num convívio escolar, num convívio com as pessoas que uma criança aprende a aceitar a opinião dos outros. Isso é muito importante. Um dos maiores desafios nos dias de hoje está exatamente em aprender a conviver com os outros e aprender que os outros também têm a vez deles. Vocês já pararam para pensar o que será do Brasil a partir do momento que essas crianças que não tiveram um convívio social começarem a sair de casa e começarem a ter uma experiência de vida? Só que aí uma experiência de vida depois de toda a personalidade formada. Uma forma bem simples, Léo, de entender o que seria evitar que as pessoas tivessem, que as crianças tenham essa oportunidade de conflito, é lembrar do que acontece com os filhos de professores que são educados de forma errada. Normalmente, o filho de professor, tanto na rede pública quanto na rede particular, isso é um erro, na verdade, do pai professor, e não das demais crianças e nem da escola. O filho de professor, ele cresce como um reizinho, muitos deles. E ele tem uma dificuldade muito grande quando ele sai daquele contexto, por exemplo, o cara é filho de professor, a menininha é filha de professora, naquele contexto ali do ensino básico, no fundamental, por exemplo, sai do fundamental, vai para o médico, chega lá e só quebra a cara. Por quê? Um monte de regalias que tinha naquele contexto, um monte de percepção de superioridade social que tinha naquele contexto, quando muda de contexto não tem mais. É ali naquele novo contexto que ele vai aprender a ceder um pouco, que ele vai aprender a ver os outros colegas como iguais e não como inferiores. Se você tira da criança essa oportunidade de socialização, eu não estou falando que em casa seja impossível para uma criança aprender português, matemática, geografia, história. Claro que não. Muito pelo contrário, uma criança já chega na escola com toda uma bagagem cultural que vem dos pais. É aí que a gente vê uma diferença de um filho de rico chegar numa escola, conseguir passar no vestibular federal para medicina, um filho de pobre se esforça e não consegue. Porque, na verdade, a educação começa a ser produzida dentro de casa. Mas uma coisa muito mais importante que o conteúdo escolar é a experiência de convívio, é o lidar com o próximo, aceitar a opinião do próximo, aceitar ser contrariado. Isso é um dos maiores desafios do ser humano, é aceitar ser contrariado. Aceitar ser contrariado por um superior é muito fácil. Seu pai te contrariou, você abaixa a cabeça. Agora, aceitar ser contrariado pelos pares, por pessoas que teoricamente teriam ali a mesma autoridade que você num grupinho, por exemplo, um grupo de feira de ciência, isso aí é uma experiência fantástica. Eu falo que para mim, foram as melhores experiências que eu tive foram as experiências de grupo, porque naquela experiência você luta para ser o líder. Você não impõe que você vai ser o líder. Você luta para conquistar o resto do grupo e conquistando o resto do grupo, você se torna líder. Você luta para ter a sua ideia aceita. Imagina que num grupo de escola, que trabalho que a gente vai fazer, crianças ali de 10 anos de idade, cada uma tentando defender o seu trabalho para que os demais colegas aceitem a ideia dela como uma ideia melhor. Gente, vocês não têm noção do que será tirado do aluno de escola pública, porque a escola particular, obviamente, vai continuar da mesma forma. Vocês não têm noção do que será tirado de um aluno de escola pública, porque
A educação escolar nunca, sob hipótese alguma, vai se resumir ao conteúdo dos livros. A educação escolar é muito mais que o conteúdo dos livros. A educação escolar é o convívio social humano. O conteúdo dos livros é simplesmente o motivo para levar as crianças a se enturmarem, a interagirem, a aprenderem a aceitar o próximo. Eu falo com toda a sinceridade que os maiores aprendizados que eu tive na escola nem foram relacionados ao conteúdo, talvez eu tenha esquecido o conteúdo da escola. Foi entender que aquele colega às vezes tem mais razão do que eu, entender que no lugar de brigar com aquele colega eu tenho que usar argumento para convencer aquele colega a respeito daquilo que eu acho correto, entender que na hora que um fala, a gente tem que calar mesmo que a gente não concorde com ele, é a vez dele de falar, entender que na hora que o professor fala que o outro venceu, você tem que aceitar que o outro venceu, entender que na hora que o professor fala que não é competição, é um trabalho em equipe, será que isso vai ser tirado dos alunos brasileiros? Será que realmente os alunos brasileiros serão, a partir de agora, considerados simplesmente os tijolos no muro contra uma ideologia contra a qual o Roger Waters lutou tanto, né? Veio no Brasil agora nessa reta final e vê o Brasil entijolar nossas crianças. Isso dá muito medo. Muito bom.